Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim, agora para a gente trazer mais uma novidade na tentativa aí de controle, de melhoramento de eficiência no combate aí à ferrugem asiática. Eu me lembro que lá em 2019 o Notícias Agrícolas participou de um evento onde foi anunciado aí o mapeamento genético do fungo. E de lá para cá muita coisa aconteceu, inclusive na semana passada houve o anúncio aí de que agora a gente já tem 2 novos genomas do fungo da ferrugem asiática à disposição dos pesquisadores para ajudar no entendimento, entender os processos, enfim, como o fungo trabalha, como o fungo age, na tentativa de melhorar ainda mais a eficiência de controle aí da ferrugem asiática. A gente está aqui com a Francismar Correia, ela é pesquisadora lá da Embrapa Soja. A Francismar, ela acompanha e participa, né, Francismar, desse trabalho do consórcio. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, antes de falar dos novos genomas aí à disposição, como é que funciona o consórcio e o que tem aí de importância nesses 2 novos genomas aí apresentados. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia a todos. Agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Então, esse consórcio, né, é um consórcio internacional, como a gente conversou mesmo lá naquela época, foi setembro, né, de 2019. Naquela época, nós anunciamos mesmo, né, o primeiro genoma de referência desse fungo, foi a publicação do sequenciamento e a montagem do primeiro genoma, que foi do isolado brasileiro, coletado na safra de 2006 no estado do Mato Grosso, né? E esse consórcio, como você mencionou, ele é um consórcio bem grande, ele envolve hoje 12 diferentes instituições aqui no Brasil, né? A Embrapa Soja participa desde o início, né, da criação desse consórcio, e também a Universidade Federal de Viçosa, que também participa, além de diferentes instituições, tanto na França, nos Estados Unidos, né, o Joint Genome Institute, que é onde os genomas estão disponíveis, né, vinculado ali ao governo americano, o USDA. Nós temos também 2 universidades da Alemanha, temos também a Fundação Two Blades, né, no Reino Unido. Enfim, são vários parceiros importantes, né, que têm alguma expertise no trabalho com ferrugens, não necessariamente com a ferrugem da soja, que estão assim se debruçando, né, sobre essa informação que é o genoma, principalmente desse fungo, né, ele é um dos genomas maiores, né, que a gente tem aí dentre os fungos fitopatogênicos, né, que causam doenças em plantas. Tá? Desde 2009, então, né, a gente tem aí a participação de outras instituições nesse consórcio, né, teve a entrada também da Singenta e do Two Blades, né, com a Universidade Federal de Viçosa, publicando aí, adicionando esses 2 novos genomas junto ao genoma que a gente já trabalhava. Qual que é a importância disso, então? É que a gente passa, né, a comunidade científica, ter em mãos a informação a nível de DNA, né, dos genes, né, de 3 genomas montados de forma independente, já nos permitindo aí fazer estudos comparativos, né, aquela variabilidade, né, do DNA que a gente sempre fala, né, que esse fungo tem uma alta variabilidade genética pela sua capacidade, né, de multiplicação e de dispersão. Então, isso é esse consórcio, a gente pode dizer que é uma união de empresas públicas, privadas, né? Então, a Bayer e a Singenta como as principais empresas aí privadas participando ativamente e várias instituições, então, públicas, com pesquisadores, alunos, trabalhando nesse dado. Ô Francismar, só para a gente entender, a gente tinha um, agora são 3. Quando você compara os 3 genomas, né? Existem diferenças perceptíveis e a partir dessa percepção dá para entender o que aconteceu, por que o genoma, por que a doença evolui, por que o fungo fica mais agressivo, enfim, dá para fazer essas comparações?
a gente tem que lembrar, né, que a Phacopsora, né, Phacalise, ele é um fungo biotrófico, né, altamente dependente, né, do seu hospedeiro, ele depende do seu hospedeiro para sobreviver, o principal hospedeiro é a soja, e aí, durante aqui no Brasil, né, nós estamos aí, principal produtor de soja, nós temos uma área perto de 40 milhões de hectares. Então, esse fungo, ele se dispersa pelo vento, o esporo dele é bem leve. Então, a capacidade de se multiplicar, né, de se reproduzir, de gerar muitos esporos numa folha infectada, faz com que a cada ciclo dele reprodutivo, a variabilidade possa surgir. Então, a gente fala que ele tem esse alto potencial evolutivo por isso, porque ele é capaz, né? Enquanto uma geração a gente aí tem poucos filhos, né? Esse fungo tem milhares, porque cada um esporo pode gerar muitos outros. E é ali que o DNA se replica, podendo surgir erros ao acaso, que é a fonte da variabilidade. Então, embora a gente tenha 3 genomas apenas, né, é um número pequeno, mas esses genomas, nesse momento, eles são chamados de referência, eles são montados completamente independentes. E aí a gente já consegue, sim, fazer algumas inferências, a gente já consegue, né, são da mesma espécie, né, são 3 isolados de Phacopsora, mas a gente já consegue perceber variações no DNA, ou seja, genes que estão presentes apenas no isolado, presente no outro, algumas famílias de genes que são mais expandidas, são maiores, têm mais membros no isolado do que no outro. Então, o que isso reflete em termos, né, da adaptabilidade desse fungo? O que isso representa? Né? Então, tem muito ainda a gente avançar nesse ponto, mas o que a gente sabe é que, embora o fungo ele tenha um genoma muito grande, igual a gente publicou, né, a gente comunicou na época do primeiro genoma de referência, muito desse DNA do fungo, ele é o que a gente chama de um DNA repetitivo, ele não contém genes, é uma pequena parte, perto aí, mais de 90% a gente tem o que a gente chama desse DNA repetitivo, que são chamados de elementos transponíveis ou transposons, que são regiões do DNA que elas conseguem saltar ao longo do genoma. E isso pode ter um papel evolutivo muito importante para esse fungo, pensando que a gente não tem um ciclo sexual descrito para esse fungo, ou seja, a recombinação dos genes, né, durante um processo normal de produção de gametas, né, que é o ciclo sexual, ele não ocorre. Então, a variabilidade, ela também pode ir em função dessa organização que existe aí no DNA. Por isso que é tão importante a gente não só saber, poder hoje ter em mãos qual é o catálogo, qual é o conjunto de genes que tem nesse fungo, que é mais ou menos 20 mil, né? Mas também entender, né, o que é todo esse outro DNA que está lá, né, que pode sim nos ajudar a responder. Então hoje, assim, quando a gente fala que a gente tem então 3 genomas, é que o consórcio ele juntou pessoas que são especialistas, né, em ferrugens, e cada uma delas está analisando, né, com o mesmo procedimento, né, as mesmas ferramentas, podendo aí trazer conclusões mais comparativas. Então essa é também uma importante função, né, de ter um consórcio, da união, né, da expertise das diferentes pessoas. Agora, quando a gente tem aí o entendimento de como o fungo funciona, o que isso traz de novidade para o dia a dia, para o controle, para a eficiência do controle, Francismar? Okay. Olha, quando a gente tem esses genomas de referência, igual a gente tem o genoma, né, da própria espécie humana, né, o genoma humano, a gente tem o genoma da soja. Atualmente aí a gente está tendo, né, vários genomas do vírus, né, do coronavírus sendo sequenciados. A gente passa a ter acesso, né, a esse conjunto de genes que vai, assim, quando eles são ativos, quando eles estão sendo expressos, a serem responsáveis pelas características que a gente está vendo. Né? Então, se a gente sabe que genes são esses, associar, por exemplo, esses genes aos momentos da infecção, à fase de entrada do fungo, durante o processo de penetração, né, que a gente sabe que a ferrugem ela não entra pelo estômago, mas diretamente na epiderme, ou seja, que moléculas que são produzidas por quais genes
fazem esse processo acontecer, como ele coloniza a folha, né? Como ele coloniza ali o seu hospedeiro, como ele esporula. Então, a gente hoje, o consórcio tem se esforçado em associar a informação que está lá no DNA com qual dessa informação é ativa, é expressa nos diferentes momentos do ciclo infeccioso. E com isso a gente pode entender, lá na frente, né, ao descobrir um gene importante do patógeno, como ele age no hospedeiro. O que ele suprime, o que ele inibe, qual rota do hospedeiro ele pode estar interferindo para ele ter sucesso no parasitismo. E com isso a gente pode pensar em estratégias para tornar essa soja, esse hospedeiro, mais imune ou menos sensível a esse patógeno. Então a gente pode estar falando de estratégias biotecnológicas, por exemplo, superexpressar por genes na soja, tentar o silenciamento, né, o bloqueio de genes do fungo, a edição gênica, né, de genes na soja, mudança de genes na soja. A gente pode também, uma importante ferramenta, né, quando a gente tem o genoma, são os estudos que a gente fala populacionais, né? Como a gente está no Brasil, a gente tem uma ampla variabilidade. A Embrapa Soja ela tem uma coleção, né, de isolados aí dos diferentes anos, desde 2003, quando o fungo, né, surgiu aqui na segunda safra, ali 2002, a Embrapa já passou a ter amostras. Então, hoje a gente consegue traçar, né, um histórico, né, com amostras representativas desse fungo e, ao acessar a informação também no DNA dessas amostras, a gente consegue, por exemplo, verificar o que foi mudando ao longo da história desse patógeno, por exemplo, aqui quando ele chegou no Brasil. Qual a origem da amostra que realmente chegou no Brasil? Então, são estudos que a gente pode monitorar variações nesse fungo que foram ocorrendo nas diferentes safras, à medida que as diferentes estratégias de controle foram sendo utilizadas, uma molécula A, uma molécula B, uma cultivar com resistência A, enfim, a gente passa a ter a chance, né, de captar, né, de acessar essa variabilidade e tentar associar o que a gente vê no DNA com o fenótipo, né, ou seja, com as características mesmo aí desse fungo. Tá? Então, eu sempre falo, né, que o genoma ele é a ponta do iceberg, né, ele é um conhecimento, ele é uma ferramenta a mais. Então, a gente espera que, à medida que toda a comunidade científica use esses dados, a gente possa pensar, né, em ter em mãos aí alternativas de controle que vão aparecer ao longo dos anos. Muito bem. Você citou para a gente essa característica do gene de saltar, de mudar, enfim, de se modificar, mudando aí a cadeia, o sequenciamento genético aí do fungo. Quais outras características importantes, Francismar, você enumera aí já detectadas pela pesquisa? Bom, essa característica, né, de ter um genoma altamente repetitivo, ela não é exclusiva da Phacopsora, né? Outras ferrugens, né, parece ser uma característica aí muito comum em ferrugem. A gente não tem tantos genomas de ferrugem hoje disponíveis, né, mas a gente vê que é uma característica que se mantém, né? E, como eu disse, né, você ter um DNA enriquecido nesses elementos, né, é um campo de pesquisa vasto para a gente entender o papel dessas moléculas na regulação, na organização desse DNA. Bom, adicionalmente, a gente já tem hoje, né, a nível de consórcio, né, e agora também disponível, todo o catálogo de genes, ou seja, cada um desses genomas hoje tem disponíveis lá todo o conjunto de genes, que é em torno de 20 mil, mostrando, então, quais estão presentes no isolado, não estão presentes no outro. Adicionalmente, hoje a gente já consegue também saber, né, a nível de consórcio nesse caso, que genes estão ativos nos diferentes momentos do processo infeccioso, ou seja, ter subset, né, ter conjuntos de genes que a gente sabe que são importantes nas diferentes fases desse processo
infeccioso porque ele é mais ativo ou menos ativo, ele responde, né, o nível que aquele gene é ativo ao longo do processo. Né? Outra informação que a gente tem também é com o que a gente fala da variabilidade dentro, né, do próprio isolado, dessa própria amostra que foi sequenciada. Né? Como a gente sabe, né, o fungo da ferrugem ele tem 2 núcleos, né? E esses núcleos eles não se fundem. Né? Até o momento a gente acredita que isso aconteça, sim, que haja essa fusão, que possa acontecer uma certa recombinação ali, mesmo não tendo ciclo sexual. Né? Mas a gente ainda precisa avançar mais nesses dados, né? Mas enfim, o fato, então, da gente ter esses 2 núcleos nos permitiu, com o sequenciamento do DNA, que você sequencia o DNA, você extrai, esse DNA vai estar junto, né, naquela extração. Mas a gente conseguiu separar aí, né, claro que não é uma separação 100% correta, mas a gente conseguiu separar os genes que vieram de um núcleo dos genes que vieram do outro. Que legal. Né? Ver aí que muitas vezes o gene está num núcleo, mas não está no outro. Né? E isso é muito interessante, porque muitas vezes a mutação, aquela variação que a gente está estudando, ela acontece numa cópia do gene, mas não acontece na outra. Né? Como se ele mantivesse uma cópia mutada e guardasse a cópia original, porque às vezes aquela mutação provê uma tolerância a uma molécula, mas ao mesmo tempo, se ele muta, ele perde a capacidade daquele gene de atuar no metabolismo de modo correto, porque muitas das moléculas hoje, alvo, né, que são fungicidas, elas têm como alvo genes de rotas metabólicas essenciais para o fungo, né, para aquela molécula ser letal. Então, se ele muda aquele gene, ele pode sim ser mais tolerante, mas ao mesmo tempo ele vai prejudicar o metabolismo dele. Então, a gente começa a ver, né, diferentes estratégias, às vezes, ter mais cópias de um determinado gene. Só para entender, ele cria a mutação, mas se mantém original? As mutações, né, elas ocorrem ao acaso. Uhum. Essa disponibilidade de variabilidade, pelo fato do fungos, né, ter certo. vários ciclos reprodutivos, você gera essa variabilidade. E com a pressão de seleção que existe numa área tão grande como o Brasil aí, né, muito uso, né, intensivo, né, quando a doença ocorre, aqueles indivíduos na população que tiverem uma variação que permita ele ser mais tolerante na presença da molécula, eles vão ser selecionados, os outros vão ser eliminados. Então, ao ser selecionado, aquele esporozinho ele vai deixar mais descendentes na população, porque os outros, né, foram eliminados, e a frequência daquela mutação tende a aumentar na população. Tá? Se o processo continua, né, se a pressão de seleção ela se mantém por muitos ciclos reprodutivos, e a gente está falando aqui de um ciclo reprodutivo de 8 dias, então a chance daquela variação fixar na população, dela estar presente, passa a aumentar. Mas, se você tira o agente seletivo, se aquela mutação ela causa um certo defeito também para o fungo, ele protege contra o fungicida, contra a molécula, mas pode causar algum efeito no metabolismo normal do fungo. Então, às vezes, a estratégia pode ser essa, ter mais de uma cópia, ter uma cópia que muta e a outra não. Então, enfim, vai ser justamente a análise desse DNA, a gente conseguir associar a presença dessas variações com essas características das amostras, né, o fenótipo dessas amostras que a gente fala, que a gente consegue entender mais sobre o que a gente tem em mãos. O que eu quero dizer, assim, o DNA é uma sequência de letrinhas, né? Se a gente não começar a associar as características, a fazer esses estudos associados, né, a fenótipo, a usar algum tipo de a gente poder associar alguma função biológica, não significa nada, né? Então, por isso, assim, às vezes a gente espera que já tem o genoma, tudo vai se resolver. Como eu disse, a ponta do iceberg é um aliado, né, da gente começar a identificar
o que é diferente, o que é igual, o que é ativo, quais são os genes, e a partir daí a gente puder validar isso em vivo de alguma forma, ver o impacto dessas variações e pensar em usar isso, seja para monitoramento, seja para desenvolvimento de novas moléculas que possam ter alvos para esses genes que a gente está descobrindo que agora está presente na nossa espécie, antes a gente não sabia, né? Enfim, passa a vir diferentes estratégias aí que podem ser adequadas, que podem ser trazidas para o contexto desse fundo. Francis, mas em algum momento da sua fala você enfatizou que lá na frente a gente pode ter alguma coisa. Esse lá na frente tem tempo, tem prazo? Dá para saber quando efetivamente a gente vai ter algum mecanismo que de fato vai controlar ou vai ajudar aí no controle? Bom, a ferrugem é a principal, né, doença da cultura da soja. Né? Então, a gente hoje, né, tem esse consórcio dedicado, né? Então nós temos aí instituições públicas, instituições privadas. Então, assim, precisar exatamente quando, depende muito do que nós estamos falando. Se nós estamos falando da iniciativa pública, da iniciativa privada, se nós estamos falando, né, contexto aí de pandemia, enfim, a gente espera que com essa informação, né, toda a comunidade científica, né, tendo acesso a isso, né, e cada um aí com um nível de investimento, né, podendo ter vários aí pessoas trabalhando, né, conseguindo aí acessar essa informação, né, mão de obra, enfim, com tudo isso eu não vislumbro assim que seja tão distante. Eu acredito que nós estamos falando aí de talvez 5, 10 anos, né, a gente já vai ver, sim, penso eu, né, o fruto desses dados que estão sendo gerados, ou pelo menos a contribuição importante desses dados nas estratégias que vão ser desenvolvidas. A gente pode, inclusive, às vezes assim, parece que não, mas uma nova molécula que é desenvolvida, se você, por exemplo, tem o genoma na mão e consegue ver que ela está lá presente, né, que vamos supor, aquela molécula é uma droga contra um gene específico, não sei, no humano. E esse gene lá do humano, do camundongo, ele existe lá no genoma da soja, no genoma da ferrugem, da Phacopsura. Então, se você já tem essas moléculas que você sabe que funcionam numa espécie modelo, esse gene agora também, essa rota biológica existe no fungo que causa ferrugem. Por que não eu não vou testar agora essa molécula? Então, assim, a gente pode ver rapidamente frutos já de se ter um genoma de referência, tá? Então, tudo depende de como ele vai ser usado, se é para auxílio de uma nova molécula, se é para a gente acessar no outro nível, né, uma variabilidade a nível global que está acontecendo nas populações, e termos outras estratégias mais amplas de monitoramento. Às vezes a gente monitora uma mutação, duas, como a gente poderia monitorar a variabilidade que está acontecendo de um modo mais amplo? Estou falando de fungicida, porque é o que a gente tem aí, né, de uso mais amplo, mas a gente tem que pensar também que nos últimos anos nós temos cultivares, né, com resistência genética, com os genes RPP, cada vez mais sendo utilizados pelos produtores em alguns estados onde a pressão é mais importante. Então, como a gente também pode pensar, né, em usar esse conhecimento para associar a resistência que já existe na soja, mas também pensando em alguma característica, algum trait, combinar esses diferentes genes, fazer cassetes, trazer variação para esses genes, manipulando o DNA da soja, de modo que ele possa ter um reconhecimento mais amplo para os variantes que existem, ou os principais. Enfim, tudo depende da estratégia, do que vai ser feito, né, do volume de recurso, mas enfim, como eu disse, é mais um aliado para o que hoje a gente já faz. Então já existem muitas estratégias de controle, né, que vêm sendo usadas, como vazio sanitário,
e abuso de cultivares precoces. Então, várias dessas estratégias que hoje são adotadas, elas já auxiliam enormemente no controle, né, desse fungo. Então, o genoma ele vai contribuir, sim, mas tudo isso, né, a gente tem que ver sempre, né, o custo-benefício, né, o que a gente quer pagar lá na frente, né? E o que a gente tem que pensar também, né, que nenhuma dessas estratégias ela funcionaria sozinha. Então, sempre ter genes de resistência, ter moléculas, a gente sempre tem que estar trabalhando atrás dessas estratégias para que elas existam para os produtores. Porque se faltar uma delas, se falta uma molécula que funcione, e não tem um gene de resistência que funcione, e a gente ficar, às vezes, só com estratégias de vazio, de manejo, pode não ser suficiente, né? Então, hoje a gente pode estar numa situação, mas o fungo continua, né? As safras continuam, então o patógeno continua evoluindo, então a pesquisa ela tem que trabalhar junto, para que lá na frente, olha, essa aqui é uma nova estratégia, e a gente conseguir colocar isso, né, na mão do produtor, que é o mais importante. Legal. Muito bom, Francismar. Legal, parabéns pelo trabalho. Novidades nos avise, por favor. Mas estamos acompanhando de perto todo esse trabalho da pesquisa e como você bem colocou aí, a ferrugem ainda é um desafio. A gente consegue, em alguns momentos, controlar, em outros nem tanto, mas, enfim, respostas para o controle efetivo precisam chegar o mais rápido possível aí para que deixe de ser um problema aí para o produtor. E parabéns pela pesquisa de vocês e, como eu disse, a gente está aqui de portas abertas para estar divulgando sempre aí todo o avanço que tiver na pesquisa, tá bom? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigado, Francismar. Até a próxima. Próximo. Tá aí, então, novidades sobre aí o controle da ferrugem. Na verdade, não é nenhuma bola de cristal, enfim, não é nenhuma ferramenta mágica que vai acabar com a ferrugem do dia para a noite, mas é parte de um processo que pode ajudar, sim, no controle definitivo aí da ferrugem asiática, esse problema tão importante para a agricultura brasileira, principalmente para a soja. A gente agradece muito a participação da Embrapa, da Francismar nessa nossa conversa e sempre que tiver novidade a gente está aqui trazendo para vocês no Notícias Agrícolas. Agora deixa eu passar para vocês, antes de encerrar o nosso boletim, as formas que você pode acessar as informações do Notícias Agrícolas. Além do portal, esse portal que você está assistindo nesse momento, você pode acessar as informações dos nossos boletins através do YouTube. Tudo que a gente faz aqui no site também fica disponível no YouTube para rever, localizar, enfim, entender alguma outra informação. Você pode acessar o Notícias Agrícolas através do Notícias Agrícolas Oficial no YouTube. É importante que você se inscreva e acione aquele sininho. Acionando o sininho, você recebe a notificação sempre que tiver algum material, algum boletim indo para o ar. Então, é importante que você se inscreva no canal e também faça a sua adoção ali do sininho para receber as notificações. No Facebook, Notícias Agrícolas. Procura lá, Notícias Agrícolas, e segue a gente no Facebook. Da mesma forma no Instagram. No Instagram você acha a gente procurando @Notícias Agrícolas. @Notícias Agrícolas. Da mesma forma, segue a gente lá no Instagram, que também tem um monte de informação lá para vocês. E no Twitter, @Notiagri. @Notiagri. Noti Agri, AGRI. Tudo junto. Você também procura a gente no Twitter através desse nome, @Notiagri. Combinado? Nas redes sociais também tem muita informação. Então, participe com a gente, nos ajude também nas redes sociais e interaja com a gente nas redes sociais. O seu engajamento é muito importante para ajudar a gente a divulgar aí as informações do agronegócio. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques.